A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje venho trazer uma mensagem da Palavra de Deus falando a respeito da Páscoa Bíblica. E convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, aqui no verso 7, onde a Palavra de Deus ela diz assim: Purificai-vos do fermento velho, para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa não com o velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos na pureza e na verdade. Amém. Irmãos, nós vemos por esta palavra que Cristo é o Cordeiro Pascal e ele foi sacrificado por nós. Portanto, nós devemos celebrar esta festa na sinceridade e na pureza dos nossos corações, sabendo que o Filho de Deus, ele se fez vítima de expiação e foi sacrificado para que nós tenhamos redenção e salvação. Mas quando nós falamos em Páscoa, é necessário que nós venhamos entender a origem, como foi instituído este rito, esta cerimônia, esta celebração, para que venhamos a compreender profundamente o porquê que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E para isso, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, no livro do Êxodo, no livro da saída do povo de Israel da escravidão no Egito. Aqui no capítulo 12 de Êxodo, quando nós lemos, nós vemos a instituição da Páscoa. Ou seja, quando lemos o capítulo anterior, o capítulo 11, nós vemos que Deus, naquele momento, estava para trazer a 10ª e última praga sobre o Egito. O último juízo, onde Deus ceifaria a vida dos primogênitos, desde o filho do faraó, que se sentaria no trono, até o filho da escrava e dos animais, todos primogênitos. Então Deus fala a Moisés que transmitisse ao povo a sua palavra e dissesse ao povo que aquele mês seria o primeiro mês. Então Israel dali em diante passou a contar este mês, que é o mês de Abibe ou Nissan. O nome Nissan vem do calendário babilônico e Nissan é um nome cananeu. O mês das espigas, o mês de Abibe, o primeiro mês. Então, aqui Deus ordena a Moisés que diga ao povo que no 10º dia deste mês, que é o primeiro mês, que toda a família pegasse ali um cordeiro ou um cabrito de menos de um ano, e se a família fosse pequena, se reunisse com outra família e guardasse esse animal até o 14º dia. E no 14º dia, sacrificasse este animal, seja o cordeiro ou o cabrito, à tarde, antes do sol se pôr. E pegar desse sangue desse animal e molhar um ramo de isopo, que é um arbustozinho, e passar o sangue no umbral, na lateral ali da porta, para que quando o exterminador viesse, ele passasse por cima da casa dos israelitas, vendo ali o sinal do sangue do cordeiro. Então todas as famílias de Israel ficariam e ficaram livres do exterminador. Isto mostrou que Deus fez separação entre o seu povo e o povo egípcio. Então o povo de Israel fez como Deus ordenou através de Moisés. Pegou ali o animal e Deus ordenou a Moisés que quando se sacrificasse o animal era para que em todas as casas se comesse este animal assado, com ervas amargas e também com as vestes, todos vestidos para sair, porque naquela noite todos os exércitos de Israel sairiam do Egito.
E também, mais adiante aqui no capítulo, nós vemos que não se poderia comer pão fermentado também durante a celebração dessa festa. Mas como aqui continua dizendo no texto de Êxodo, no capítulo 12, assim fez o povo de Deus. Na tarde do 14º dia, eles sacrificaram o animal, e assim que o sol se pôs, já amanheceu o 15º dia, porque o calendário judeu é lunisolar. Então, no pôr do sol, termina o dia e amanhece outro. O nosso calendário é gregoriano, ele é o calendário solar, que se conta o dia e termina meia-noite. E é ali que amanhece outro dia, então é totalmente diferente. Mas então o povo, na tarde do 14º dia, sacrificou o cordeiro, que era uma figura do Cordeiro de Deus, do próprio Jesus Cristo. Quando você lê no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, verso 29, quando João Batista ele vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Veja, João ele vê Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. E realmente, como está escrito em Isaías 53, verso 7, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi humilhado, ele foi maltratado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é o servo de Deus, o Cordeiro de Deus, que carrega os pecados do mundo. Então você nota que aqui a palavra de Deus, na instituição da Páscoa para o povo judeu, ela ensina que todo aquele que quisesse participar da cerimônia da celebração da Páscoa deveria ser circuncidado, porque a circuncisão era o sinal daquela aliança que Deus fez com Abraão e os seus descendentes. Quando você lê do verso 43 em diante, do capítulo 12. Seja uma pessoa do povo ou comprada a dinheiro, qualquer pessoa que quisesse participar, seja um estrangeiro, ele precisava ser circuncidado. E daí ele podia participar, senão ele não podia. E se alguém durante a celebração da festa dos pães ázimos, que a Páscoa é sacrificada dia 14, a partir do dia 15 de Nissan, de Abib, se celebra a festa dos ázimos. 7 dias se celebrava, até o dia 21. Qualquer das casas que tivesse pão com fermento, aquela família era exterminada, aquela pessoa era extirpada de Israel. Então você nota que a palavra de Deus está mostrando que era necessário que a pessoa ele comesse a carne do cordeiro assada com ervas amargas. E o que significa isso? A erva amarga era para que a pessoa lembrasse do sofrimento e da escravidão que ele passou, ou que os seus antepassados passaram no Egito, sob o domínio do faraó. E o pão sem fermento é um simbolismo do próprio Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. E também para mostrar que as pessoas foram purificadas ali dos seus pecados. E num sentido mais próprio do contexto, é para que o povo lembrasse que eles foram libertos do poder do faraó e tiveram que sair às pressas. E naquela correria para sair do Egito, o pão não levedou, não deu tempo ali. Então tiveram que sair às pressas. Então veja que naquela tarde do dia 14, o povo sacrificou o animal, pegou o sangue, passou nos umbral da porta e naquela noite passou o exterminador e todos os primogênitos na terra do Egito, do povo egípcio, desde o filho do faraó até o servo, filho da serva, até dos animais, todos morreram. E naquela noite o povo de Israel, todos os seus exércitos foram libertos. Então Páscoa, que é Pessá, significa passar por cima.
pular por cima, ou uma passagem, libertação. Então, naquela noite, Deus libertou o seu povo do poder do faraó, que é um símbolo do poder de Satanás, e libertou o seu povo da escravidão, que é um símbolo da escravidão do pecado. Então, todos os exércitos de Israel saíram, cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Contando mulheres e crianças, daí seus 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Então veja que importante entendermos isso. Então Páscoa é não somente passagem, mas é que Deus poupou o povo de Israel, fez separação do seu povo e do povo egípcio e libertou o seu povo da tirania, da escravidão e libertou o seu povo para que o seu povo pudesse servi-lo. Então, compreendendo esse princípio e vendo como que essa cerimônia foi instituída e que este rito, esta cerimônia deveria ser celebrada em todas as gerações para que servisse de sinal, de memorial, para que em todas as gerações fosse divulgada de pai para filho que Deus libertou o seu povo com mão forte, braço estendido, fazendo juízo sobre todos os deuses do Egito e mostrando que Ele é Deus. Então agora precisamos entender que tudo aquilo que foi escrito e foi feito no Antigo Testamento era sombra. Não era imagem exata. Como diz em Hebreus 10. Chegando os fins dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E quando João Batista, ao batizando, ele vê Jesus se aproximando, ali em João 1,29, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Então veja que ali a Escritura estava dando cumprimento. A Escritura estava dando seu cumprimento. E quando Paulo fala de Jesus, e ele falando para os crentes que aceitaram Jesus, que foram batizados em Jesus Cristo, na morte de Jesus e na sua ressurreição, ele diz aqui em 1 Coríntios 5, verso 7, purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo está nos orientando que nós devemos celebrar não só num dia específico, mas todos os dias a nossa Páscoa, que Páscoa significa essa libertação do poder de Satanás, essa libertação do pecado, da escravidão do pecado e da morte. Então nós devemos celebrar não com o fermento velho. O que é o fermento velho? É o velho homem, o homem e a mulher do pecado, a vida antiga, os maus costumes, os costumes desse mundo. Nós não devemos celebrar segundo os costumes deste mundo e a inclinação da carne, mas devemos celebrar com pães ázimos, com os ázimos da sinceridade e da verdade, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. É muito importante entendermos isso, porque quando Cristo, aqui em Mateus 26, verso 26, quando Cristo estava ali reunido com os seus discípulos, é justamente um dia antes de se sacrificar a Páscoa judaica, que ainda era um símbolo, uma figura, ele se reuniu com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E aqui em Mateus 26, verso 26, na celebração da Páscoa, o Senhor Jesus, na sua última semana aqui na terra, prestes a ser consumada a obra de Deus, ele naquela noite ali, anterior ao dia 14, ou seja, na noite do dia 13, certamente ele, aqui no verso 26, diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu
e distribuiu aos seus discípulos, e diz: tomai e comei, isso é meu corpo. Depois tomou um cálice, e dando graças, deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então veja que Cristo aqui ele mostra que esse pão asmo, que como eu disse, no rito da Páscoa em Êxodo 12, a casa que se encontrasse fermento durante os 7 dias, aquela família era eliminada, porque o fermento era um símbolo do pecado. Então Jesus, quando ele pega aquele pão asmo ali na celebração da Páscoa, ele diz para os seus discípulos: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ele abençoa e diz: isso é o meu corpo. E pega o cálice e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Lembra que lá se pegava o sangue do animal e passou no umbral e na lateral da porta. E naquela noite o exterminador passou e passou por cima da casa dos israelitas. Não se ouviu nem um uivo, um latido de um cão entre os israelitas. Mas entre os egípcios houve morte em toda a casa. Então você observa que Jesus, o nosso Salvador, ele pega aqui o pão e diz: isto é o meu corpo. Veja que em João 6, verso 50, o Senhor Jesus ele diz assim, dizendo dele próprio, no verso 50 mesmo, verso 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então veja que Jesus, na noite da ceia, na noite anterior, na noite seguinte ele já estava morto. Então ele ali, ele celebra com os seus discípulos, institui agora a nova Páscoa cristã. Então quando é que verdadeiramente celebramos a Páscoa? É quando celebramos a Santa Ceia do Senhor. Ali quando pegamos o pão, é o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo. O vinho simboliza o sangue de Cristo. O pão ali simboliza o corpo de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, que ele deu pela vida do mundo, e o seu sangue para a remissão dos pecados, para pagar o preço por nós. Então veja que Paulo também, quando ele fala desse assunto, aqui em 1 Coríntios 11, verso 23, ele diz assim: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então Paulo também ensina sobre isso. E você vê que a Escritura ela se confirma. Quando você lê Êxodo 12, você vê ali que era ordenado que nenhum osso do cordeiro, do animal que fosse sacrificado para celebrar a Páscoa, nenhum osso poderia ser quebrado. O Salmo 34, 20 também fala: nenhum dos seus ossos será quebrado. E quando você lê no Evangelho João 19, 36, os soldados, para apressar a morte ali dos condenados, e porque também aquele dia era muito importante, já estava quase amanhecendo o sábado, então eles quebraram a perna do primeiro. Quando chegaram em Jesus, ele já tinha morrido. Ou seja, eles faziam isso, os soldados romanos, para aumentar o sofrimento e a vítima morrer mais rápido. Mas quando eles chegaram em Jesus, não quebraram a perna dele, porque ele já estava morto. Quando eles furaram o lado dele, não quebrou nenhum osso. E assim a Escritura se cumpriu, mostrando que ele é o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro de Deus.
o pão vivo que desce do céu. Ele deu a sua carne, para que todo que comer da sua carne e beber do seu sangue tenha a vida eterna. E assim como era lá na instituição do Êxodo, que só podia participar da celebração da Páscoa os que eram circuncidados, naturalmente as mulheres não eram circuncidadas, mas as mulheres estavam na autoridade ou do pai ou do marido. Se o pai ou o marido era circuncidado, as filhas, a esposa, participava normalmente, porque a família estava na aliança. Então, como era no princípio, para que alguém participe hoje da Páscoa cristã recebendo o pão, que é um simbolismo do corpo de Cristo, da carne de Cristo, e receba o vinho, que é um simbolismo do sangue de Cristo, sangue que foi dado para a remissão dos nossos pecados, é necessário que essa pessoa seja batizada. É necessário que essa pessoa já tenha feito a sua confissão de fé e tenha recebido o batismo para que ela possa participar. Então veja que essa é a Páscoa bíblica. É importante a gente ressaltar aqui que, como é feito hoje no mundo, não estou aqui falando de religião, mas quando as pessoas, às vezes por ignorância, muitos não é por ignorância, mas porque acham bonito as coisas do mundo, então seguem de uma forma leviana. Mas você observa que hoje as pessoas dizem coelho da Páscoa, veja, não tem nada a ver com isso que eu apresentei para você. A Páscoa bíblica é isso que eu te ensinei aqui na Bíblia. Porque nota que o símbolo da Páscoa é o cordeiro, falando de uma forma em que o Antigo Testamento nos mostrava e apontava. E veja que jamais um coelho poderia ter relação com a Páscoa, porque quando você lê Levítico 11, verso 5, o coelho e a lebre, que também é um tipo de coelho, só que é maior, eram animais impuros, imundos, então jamais poderiam ser símbolo da Páscoa. E não tem nenhuma ligação esse negócio de ovo de Páscoa. Isso é uma verdadeira introdução do paganismo, uma verdadeira loucura. Porque nós precisamos entender que os pagãos, eles adoravam a deusa chamada Ostera. Você pode pesquisar aí no Google sobre a deusa Ostera e o coelho da Páscoa, o ovo da Páscoa. Então veja que essa deusa, ela era simbolizada por uma mulher que olhava para que tinha um ovo nas mãos, olhando para um coelho, e esse coelho era símbolo da fertilidade de uma nova vida. E também tinha uma época do ano que o coelho se transformava numa ave, voava e botava um ovo. Porque essa divindade pagã que era adorada antigamente era símbolo da fertilidade, da ressurreição, de um renascimento. Então isso tem origem pagã. Então não tem nada de errado se você comer um ovo de chocolate, você der um ovo de chocolate para alguém, mas não existe isso de ovo de Páscoa nem coelho da Páscoa. Isso é uma heresia, uma blasfêmia. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Isso é paganismo e mundanismo. Veja que isso é uma introdução de Satanás para deturpar o verdadeiro significado da Páscoa. Porque Páscoa para os cristãos é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi crucificado por nós e ressuscitou gloriosamente ao terceiro dia. Então nós não podemos ir recebendo tudo que o mundo está trazendo, nós precisamos examinar e com isso termos uma fé racional e compreendermos que muitas coisas que o mundo ensina é pagão, não provém de Deus, provém de Satanás. Porque esse negócio do ovo de Páscoa, isso tem origem na cultura egípcia, onde se originou lá um costume de se colorir ovos e dar de presente, porque as pessoas tinham já naquele tempo uma crença que o ovo era um símbolo de fertilidade, de vida, e até acreditavam que o mundo tinha saído de um ovo gigante.
Então, a verdadeira loucura. Então, irmãos, para nós que somos cristãos e queremos servir a Deus com sinceridade, nós precisamos pautar a nossa fé na palavra de Deus, no fundamento que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. É como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, aqui no verso 20, estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor. E vós também nele sois edificados, coedificados, para serdes habitação de Deus no Espírito. Então não creiam em qualquer coisa que é dita por aí. É Papai Noel, é ovo da Páscoa, é coelho da Páscoa. Não creia nessas coisas. Examine as Escrituras e tenha sua fé dentro da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, façam aí nos comentários. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.